O transtorno de personalidade evitativa caracteriza-se por um medo intenso da crítica, do julgamento e da rejeição por parte dos outros. Pessoas com esse padrão de comportamento desejam proximidade e aceitação, mas ao mesmo tempo temem ser feridas, o que frequentemente as leva a evitar situações sociais nas quais poderiam ser mal avaliadas. Esse conflito entre a necessidade de conexão e o medo da rejeição faz com que a vida com uma personalidade evitativa seja marcada por tensão, incerteza e solidão. No dia a dia, pessoas evitativas costumam parecer tímidas, retraídas e inseguras. Procuram evitar situações em que possam ser criticadas ou se sentir inadequadas. Apesar do desejo de proximidade, isolam-se emocionalmente com frequência, o que torna suas relações superficiais e difíceis de manter. Por trás dessa reserva, no entanto, esconde-se uma profunda necessidade de serem amadas, aceitas e de se sentirem seguras. O transtorno de personalidade evitativa não é simplesmente timidez ou vergonha. Trata-se de um padrão persistente de pensamentos, emoções e comportamentos que influencia todos os aspectos da vida, do trabalho aos relacionamentos, passando pela vida cotidiana. Compreender esse transtorno ajuda a reconhecer o enorme poder do medo e a importância do apoio e da paciência na convivência com pessoas evitativas. Os relacionamentos com uma pessoa que sofre de transtorno de personalidade evitativa costumam ser marcados pela delicadeza, mas também por tensões decorrentes do medo interno de intimidade e rejeição. Uma pessoa evitativa deseja aceitação e amor, mas teme se abrir aos outros por medo da crítica e do abandono. Como resultado, retrai-se emocionalmente para se proteger de possíveis feridas, o que pode ser percebido por parceiros e entes queridos como frieza ou indiferença. Nos relacionamentos, evita expressar suas próprias necessidades e sentimentos, e frequentemente esconde suas emoções verdadeiras para não se expor ao julgamento. Pode fugir de conflitos e de conversas difíceis, o que gera uma tensão crescente e uma sensação de incompreensão de ambos os lados. Pessoas evitativas também tendem a superanalisar seu comportamento e seus medos, o que reforça o isolamento e dificulta a construção de uma verdadeira intimidade. As pessoas próximas costumam sentir frustração, pois apesar de todos os esforços, não conseguem se conectar plenamente com a pessoa evitativa, nem estabelecer um vínculo aberto e profundo. Num relacionamento com alguém evitativo, é fundamental demonstrar paciência, suavidade e respeito pelos seus limites, ao mesmo tempo em que se constrói, pouco a pouco, a confiança e a segurança. Só assim é possível superar o medo e criar uma verdadeira proximidade baseada na compreensão mútua e na aceitação. O diagnóstico do transtorno de personalidade evitativa baseia-se na análise de padrões estáveis de comportamento e emoções presentes em diferentes âmbitos da vida e que existem desde o início da idade adulta. Os principais critérios diagnósticos encontram-se nas classificações DSM-5 e CID-11. Uma pessoa pode receber esse diagnóstico se cumprir pelo menos 4 dos seguintes critérios, segundo o DSM-5. Evitação de atividades profissionais ou sociais que impliquem contato interpessoal, por medo de crítica, desaprovação ou rejeição. Dificuldade em se envolver em relacionamentos interpessoais, a menos que tenha certeza de que será aceita. Reticência e inibição emocional, por medo de humilhação ou vergonha. Percepção de si mesma como socialmente inepta, pouco atraente ou inferior aos outros. Medo intenso da crítica ou da rejeição, o que leva à evitação do contato. Evitação de riscos e de situações novas que possam estar associadas a sentimentos de vergonha. O processo diagnóstico requer uma anamnese clínica detalhada, uma avaliação do funcionamento em diversas áreas da vida e a exclusão de outros transtornos, como transtornos de ansiedade, depressão ou outros transtornos de personalidade. O diagnóstico deve ser realizado por um profissional qualificado, com base em uma avaliação completa e na observação dos padrões comportamentais e emocionais. Exemplos de pessoas com transtorno de personalidade evitativa mostram como um medo intenso do julgamento e da rejeição influencia seu comportamento diário
e suas relações com os outros. Embora frequentemente pareçam tímidas e retraídas, sob a superfície esconde-se uma profunda necessidade de aceitação e proximidade. Marta, assistente administrativa. Marta evita participar de eventos sociais e apresentações da empresa por medo de críticas. Prefere trabalhar nos bastidores para não chamar atenção. Quando alguém a observa, sente-se desconfortável e se retrai. Apesar de sonhar com uma promoção, teme apresentar suas ideias por medo da rejeição. Tomek, estudante. Na universidade, Tomek raramente participa das aulas e evita trabalhos em grupo. Teme que os outros o considerem incompetente ou entediante. Em suas relações sociais é reservado, embora deseje ter amizades próximas. Muitas vezes recusa convites para evitar possíveis críticas. Ania, mãe de 2 filhos. Ania evita interagir com outros pais no parque por medo de ser julgada pelo seu estilo de criação. No ambiente familiar, é carinhosa, mas raramente expressa abertamente suas necessidades e emoções. Sente-se desconfortável ao ter que dar sua opinião em grupo. 4. Paweł, funcionário de escritório. Paweł tem dificuldade em criar novos vínculos no trabalho. Evita conversas durante o café e eventos de integração por medo de ser criticado por suas opiniões ou comportamento. Prefere manter distância como forma de se proteger da rejeição. Esses exemplos mostram que pessoas com um transtorno de personalidade evitativa vivem em constante tensão entre o desejo de proximidade e o medo do julgamento. Sua reserva e retraimento não refletem desinteresse, mas sim mecanismos de proteção contra a dor emocional. A terapia para pessoas com transtorno de personalidade evitativa foca no fortalecimento da autoestima, na superação do medo da rejeição e no desenvolvimento de habilidades para estabelecer e manter relações próximas. Essas pessoas geralmente procuram um terapeuta devido a uma sensação crônica de solidão, a evitação de situações sociais ou a dificuldades nos relacionamentos. Terapia individual. A base do tratamento é a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a modificar crenças negativas sobre si mesmo e sobre o mundo, além de ensinar a lidar com a ansiedade social. A terapia psicodinâmica também pode ser útil para compreender a origem dos medos e dos comportamentos de evitação, frequentemente enraizados em experiências da infância. Relação terapêutica. É fundamental que o terapeuta crie um ambiente seguro e acolhedor, oferecendo ao paciente o tempo necessário para se abrir gradualmente. Pessoas evitativas podem testar os limites por um longo período e temem a intimidade. Por isso, a paciência e a constância do terapeuta são essenciais. A terapia permite que experimentem relações sem medo da rejeição. Farmacoterapia. Ansiolíticos ou antidepressivos podem ser utilizados como suporte, especialmente em casos de ansiedade social intensa ou variações do humor. Não substituem a terapia, mas podem ajudar no manejo dos sintomas. Apoio aos familiares e pessoas próximas. Familiares e amigos de pessoas com transtorno de personalidade evitativa frequentemente sentem frustração devido ao distanciamento e retraimento, que podem ser interpretados de forma equivocada como indiferença. A psicoeducação ajuda a compreender que a evitação é um mecanismo de defesa e não falta de interesse. As pessoas próximas podem incentivar o contato, mas sem pressionar ou criticar. Objetivos do apoio: reforçar a autoestima e a autoaceitação. Desenvolver habilidades para lidar com o medo e a crítica. Estimular a participação progressiva e interações sociais. Estabelecer limites saudáveis e capacidade de autoafirmação. Proporcionar experiências de proximidade sem medo da rejeição. O processo terapêutico exige tempo e perseverança. Pessoas com transtorno de personalidade evitativa vivem um conflito interno entre o desejo de proximidade e o medo que ela provoca. Por isso, é essencial que a terapia avance no ritmo de suas capacidades emocionais. Um apoio adequado pode melhorar significativamente sua qualidade de vida e suas relações interpessoais. O transtorno de personalidade evitativa caracteriza-se por um medo profundo da crítica, da rejeição e da sensação de não ser aceito. Pessoas com esse transtorno anseiam por proximidade e relacionamentos,
mas muitas vezes evitam o contato por medo de serem feridas ou julgadas negativamente. Sua vida social costuma ser limitada e suas relações marcadas pela distância e pela insegurança. As pessoas com esse transtorno realmente desejam contato com os outros ou preferem estar sozinhas. A maioria deseja proximidade, mas o medo da rejeição frequentemente as leva ao isolamento. Não é falta de desejo, e sim o medo que as paralisa. Porque elas temem iniciar relacionamentos, temem ser julgadas negativamente e rejeitadas. Cada interação representa uma possível fonte de dor. Por isso preferem se afastar antes de se exporem a feridas emocionais. É possível ajudar uma pessoa evitativa se ela não quiser mudar. A ajuda só é eficaz se a pessoa estiver disposta a fazer terapia ou trabalhar em si mesma. Os que estão por perto podem criar um ambiente seguro e demonstrar aceitação, mas a mudança precisa vir da própria pessoa. Como diferenciar o transtorno de personalidade evitativa da timidez? A timidez é um traço de temperamento que tende a diminuir com o tempo. O transtorno evitativo é um padrão persistente que afeta vários aspectos da vida e provoca medo intenso e isolamento, mesmo quando há desejo de proximidade. Pessoas evitativas podem manter relacionamentos próximos? Sim, mas esses relacionamentos costumam ser emocionalmente limitados e marcados pela distância. A intimidade representa um risco de serem feridas, o que dificulta vínculos profundos. Como reagir quando uma pessoa evitativa se retrai? É melhor não pressionar, demonstrar compreensão e dar espaço, ao mesmo tempo em que se comunica disposição para conversar quando a pessoa estiver pronta. A terapia ajuda? Sim, especialmente se conduzida com paciência e levando em conta os medos do paciente. A terapia ajuda a sair gradualmente da zona de conforto e a construir uma sensação de segurança. Pessoas evitativas podem mudar? Sim, embora o processo seja lento. Com o tempo, aprendem a confiar em si mesmas e nos outros, o que lhes permite mais liberdade nos relacionamentos. Como os entes queridos podem apoiar uma pessoa evitativa? Com paciência, aceitação e sem julgamentos. É importante incentivar pequenos passos em direção à abertura, sem impor pressão. O transtorno de personalidade evitativa é um padrão de funcionamento dominado por um medo intenso da crítica, da rejeição e da sensação de não ser aceito. As pessoas que sofrem com esse transtorno anseiam por proximidade, mas ao mesmo tempo temem ser feridas, o que frequentemente as leva a evitar relações sociais e situações que possam gerar tensões emocionais. Sua vida é uma luta diária entre a necessidade de contato e o medo da rejeição. Nos relacionamentos, pessoas evitativas tendem a manter distância e a agir com cautela, têm dificuldade em confiar e sua comunicação costuma ser limitada. No entanto, por trás dessa reserva esconde-se uma profunda necessidade de aceitação e compreensão. Essas pessoas tendem a se ver como menos valiosas, o que reforça ainda mais seu isolamento. A terapia oferece a possibilidade de superar essas barreiras. Ajuda a construir gradualmente a autoconfiança, a desenvolver a capacidade de estabelecer e manter vínculos próximos e ensina a lidar com o medo de forma construtiva. O apoio de pessoas próximas, baseado na paciência, aceitação e criação de um espaço seguro, é fundamental no processo de cura. O transtorno de personalidade evitativa não precisa definir a vida de forma permanente. Com a ajuda adequada e um compromisso pessoal, a mudança é possível, permitindo alcançar maior liberdade emocional e mais satisfação nos relacionamentos com os outros.